você possa viver o melhor dele. E nós só podemos viver o melhor dele quando a palavra do Senhor é liberada. Amém? Por isso, eu quero, como o Márcio já falou, eu quero reiterar isso. Você que nos visita, seja muito bem-vindo no nosso meio. E o nosso desejo é que você possa ser participante daquilo que o Senhor está fazendo na nossa igreja, na vida de cada irmão da igreja. E estamos aqui para servir você, servir a sua família. Irmãos, eu estava conversando com os irmãos. E semana passada o nosso culto estava muito cheio, muito cheio. Tinha mais de 180 pessoas aqui semana passada. Então, com distanciamento, deu problema. Problema que estava muito cheio. E alguns irmãos ficam desconfortáveis com um prédio cheio, que é normal pelo momento que nós vivemos. Mas isso vai acabar em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu creio que até setembro nós vamos voltar ao normal. Até setembro você vai poder abraçar esses irmãos, dar um beijo no rosto dele. Eu não aguento mais viver sem abraçar e beijar, irmãos. É ruim demais esse negócio. Então, por esse motivo, nós tínhamos avaliado e nós iríamos multiplicar o nosso culto no próximo domingo. Mas como o nosso culto está cheio, mas não está tão cheio hoje, eu, junto com os irmãos, eu decidi fazer isso a partir de agosto. E então nós não vamos multiplicar a semana que vem, nós vamos multiplicar em agosto, porque vai que até agosto libera tudo. Então eu estava vendo uma reportagem no Rio Grande do Norte, agosto já vai estar liberado 100% das igrejas. As igrejas lá no Rio Grande do Norte podem fazer culto com 100% de pessoas, sem restrição alguma, claro que com máscara e todas essas questões. Mas então, vai que acontece aqui conosco também, nós não precisamos fazer 2 cultos por enquanto, tá? Então eu quero que você esteja orando. Ore também pelo seu pastor. Seu pastor, ele tem um problema de cólica de rins. E essa semana eu estou sofrendo com cólica de rins. Eu já até deixei um reserva ali preparado. Eu falei, se eu passar mal, você continua a pregação. Mas eu vou até o final, em nome de Jesus. Amém? Então eu creio nisso. Então em agosto nós vamos estar, se continuar, vamos multiplicar o nosso culto. E se eu não me engano, quinta-feira, acho que é quinta-feira mesmo, nós começamos no cursão de maturidade do Espírito, nós vamos falar sobre o reino e a volta de Jesus. Se eu não me engano, a Patrícia dá agora terça. Então na quinta-feira eu vou ministrar sobre o reino e a volta de Jesus, sobre o arrebatamento, sobre a grande tribulação. E aí eu vou abrir para todos aqueles que quiserem participar. Então quinta-feira, às 19 horas, nós vamos estar ministrando aqui na nossa escola de ministério sobre o reino e a volta de Jesus, o arrebatamento, a grande tribulação, o anticristo, a marca da besta. E se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, venha participar conosco. Eu creio que vai ser poderoso, amém? Queria que nessa hora você pudesse fechar os seus olhos. Peça ao Senhor para falar o seu coração nessa noite. Com certeza você está aqui porque você ama ao Senhor. Você quer ser marcado, mudado pela palavra de Deus. Peça para Ele agora, fala para Ele. Pai, nessa noite nós clamamos ao Senhor. Abra o nosso coração, dá-nos revelação, dá-nos entendimento. Pai, da sua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa, ó Deus, para nos transformar, que é poderosa, ó Deus, para nos mudar, segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, fala conosco. Se você crê, diga amém. Hoje eu quero continuar falando sobre os fundamentos que nós precisamos compreender sobre a respeito do Evangelho da Graça. E com certeza você não vai ouvir isso em muitos lugares, daquilo que eu vou compartilhar hoje com você. Mas nós precisamos ter revelação de todo o conselho de Deus, diz a Bíblia. Então nós precisamos ensinar todo o conselho do Senhor. E hoje eu queria falar sobre um assunto que é muito importante, que você precisa ter entendimento para que você possa viver o melhor do Senhor, para que você possa realmente desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. E nós precisamos compreender porque você foi chamado para ser filho do Senhor. Lá em João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então a Bíblia diz que todo aquele que recebeu a Cristo, ele se tornou filho. Fala assim, eu sou filho. Então, você precisa entender isso. Por quê? Porque nós precisamos compreender o que é o espírito de filiação.
o que é você se tornar filho, e é com essa base, é nesse alicerce sólido de ser filho de Deus, que eu vou viver a vida cristã. É nessa base que eu vou realmente viver aquilo que Deus projetou para a minha vida. Porque na verdade, a vontade do Senhor é que possa acontecer sobre a terra a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, o que é os filhos de Deus se manifestarem? Na verdade é você trazer o reino dos céus para a terra. É você trazer o reino dos céus para a sua casa. É você trazer o reino dos céus para a sua família. É você viver uma vida onde você vai reinar, porque hoje você é filho do Rei dos Reis. E você não é só filho, mas a Bíblia fala que nós também somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Então, nós precisamos entender. Por quê? Porque eu preciso servir a Deus nessa base de sermos filhos. E quando eu tenho essa mentalidade, eu vou viver a vida que Deus projetou para mim. Mas qual que é a questão? A questão é que o diabo muitas vezes ele tenta nos levar-nos a ter uma mentalidade de servir a Deus não como filhos, mas como servos. E você precisa entender algo, que você não é mais servo, você é filho. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 15. Romanos 8, 15. A palavra do Senhor nos diz: porque não recebestes o espírito de escravidão. Essa escravidão aqui no original é uma palavra que chama duleia, que significa servidão ou servo. Então Paulo está falando, olha, vocês não receberam o espírito de servidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Então hoje eu quero compartilhar com você algo muito importante, que é viver uma vida cristã com o espírito de filho. Porque muitos ainda vivem com o espírito de servo. E você precisa entender que existe uma diferença entre você servir a Deus como filho e você servir a Deus como servo. Porque nós não estamos mais debaixo do espírito de servidão, diz a Bíblia. Aí às vezes você pode perguntar, pastor, mas nós não servimos a Deus? Sim, claro. Nós servimos ao Senhor. Eu não estou dizendo que você não vai servir a Deus. Nós servimos ao Senhor. Mas interessante que se você for olhar o próprio Jesus, lá em Filipenses capítulo 2, ele fala que ele se fez servo de Deus. Os próprios apóstolos, Paulo, João, Tiago, eles dizem que são servos de Deus. Mas algo que nós precisamos entender, e você precisa ter revelação disso nessa noite, se você quer viver realmente os propósitos do Senhor, se você quer desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para você, você precisa entender que antes de pensar em servir a Deus, presta atenção nisso, antes de pensar em servir ao Senhor, eu preciso entender que eu sou filho. Antes de querer servir a Deus, você precisa ter revelação de quem você é. E você não é um servo, você é filho. Quantos entregaram a sua vida para Jesus aqui? Diga amém. Se você entregou a sua vida ao Senhor, a Bíblia fala que você se tornou filho de Deus. Filho de Deus. E existe essa mentalidade dentro da igreja. Qual que é a mentalidade, pastor? Que somos servos, não filhos. Por que eu falo isso? Porque muitos ainda acreditam que podem ser descartados pelo Senhor. Muitos ainda estão vivendo uma vida religiosa, uma vida dentro da igreja, onde eles acreditam que qualquer coisa de errado que eles fizerem, Deus vai descartá-los. Por que vão descartá-lo? Por que Deus vai descartá-lo? Porque ainda ele não é filho, ele é apenas um servo, ele é apenas um empregado, ele é apenas alguém que faz algo
E quando aquela pessoa que faz algo não faz o suficiente, ela é descartada, ela é mandada embora. E aí qual que é o resultado disso? É que nós temos um monte de gente que vive dentro das igrejas, mas vivem uma vida amedrontadas, com medo de qualquer vacilo que der, eu vou para o inferno. Qualquer coisa que acontecer, eu não sirvo mais para o Senhor. Por quê? Porque ainda eu estou servindo a Deus com uma mentalidade de servo. Eu não tive revelação do que eu sou de fato. E você precisa entender, Jesus foi aquele que se fez servo. Mas por que ele se fez servo? Porque antes de ser servo, ele era filho. Você vai servir ao Senhor, você vai fazer coisas para o Senhor, mas que nessa noite os seus olhos sejam abertos. Que antes de você fazer qualquer coisa, você precisa fazer na base correta. Não é na base de trabalhar para Deus, é na base de ser filho de Deus. É na base que você foi chamado para ser filho. E quando você tem esse entendimento, você vai servir a Deus com nobreza. Você não vai servir a Deus para ser algo. Então, presta atenção, por que muitas pessoas vão à igreja? Porque elas estão tentando ser salvas. Por que tem muito crente que vai no culto todo domingo? Porque ainda ele está tentando conquistar a salvação. Por que muitas pessoas ainda estão indo na igreja, fazendo coisas, porque elas estão tentando comprar algo de Deus, servindo a Ele. Então eu vou na igreja todo domingo, Deus vai me dar um casamento abençoado. Eu vou ter na igreja todo domingo, Deus vai me dar um emprego bom. Ou seja, é o servo tentando fazer para ser. Mas a Bíblia fala que nós somos filhos de Deus. E aí quando eu vivo nessa maneira, com a mentalidade de servo, você nunca vai desfrutar daquilo que Deus tem para você. Você nunca vai se relacionar com Deus de uma maneira saudável. Por quê? O filho ele não finge. Seu filho finge para você. E quando ele tenta fingir, finge por pouco tempo, porque logo você descobre as coisas. Porque é filho. Deixa eu te perguntar. Esses dias, meus filhos não estão aqui, eles não gostam que eu fale dele, mas eles estão lá na salinha, eu vou falar. Vocês só não falam para ele não. Meu mais novo, eu tenho 3. A Débora fez o almoço lá. E o mais novo falou, mãe, eu não quero comer não. Ela falou, você vai comer, porque lá em casa funciona a lei ainda, não é a graça não. Você vai comer. Não quero comer não. Você só vai sair daí depois que você comer tudo. O do meio pegou, comeu o prato dele e o do mais novo. E aí ele chegou, o mais novo pegou o prato, levou lá para minha esposa, falou, mamãe, comi tudo. Ela falou, que legal, tá vendo? Não estava gostoso? Ele estava. Então pode sair. Passou 5 minutinhos, né? A condenação veio. Aí o mais novo falou, mamãe, não foi ele que comeu não, fui eu. O que você acha que depois que aconteceu isso, o que eu fiz com ele? Você acha que eu falei, você não é meu filho mais não? Você está descartado, para mim você não serve. Eu disciplinei ele, conversei com ele, falei, você vai ficar sem isso, isso e isso. Por quê? Porque mentira não combina com você. Mas ele deixou de ser meu filho? Não. Mas tem muitos crentes que estão vivendo com essa mentalidade. O dia que você erra, Deus te descarta. O dia que você erra, você não serve mais para o Senhor. Sabe por quê que às vezes nós temos essa mentalidade? Porque ainda estamos vivendo com base na lei. Estamos vivendo com base na lei. E presta atenção em algo que eu vou compartilhar aqui com você. No Velho Testamento, não tinha filho. No Velho Testamento, Deus tinha servos. No Velho Testamento, as pessoas serviam a Deus. Mas depois que Cristo morreu na cruz, e você recebeu Jesus, hoje nós nos tornamos filhos de Deus. O problema é que muitas pessoas estão servindo a Deus ainda com base na lei. Ou seja, eles são apenas servos. Eles são apenas servos. E sabe por que nós temos muitas pessoas, e talvez muito mais pessoas fora das igrejas, que o pessoal chama de desviado, do que dentro? Porque eles ainda não compreenderam o que eles são. Eles ainda viveram um tempo dentro da igreja achando que eram apenas servos. E o dia que eles não fizeram um trabalho suficiente, eles falaram, não posso ficar. O dia que eles não se tornaram santos quanto eles precisavam ser, eles falavam, não posso ficar, vou sair, porque Deus não me aceita.
Porque Deus, Ele não me aceita. Então o meu lugar não é aqui, é lá. Porque ele viveu com uma mentalidade de servo. E sabe qual que é o problema dos servos? Abra a sua Bíblia, João capítulo 8, versículo 35. Olha o que a Bíblia diz. João capítulo 8, verso 35. O escravo, tem como colocar na corrigida aí? Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Qual que é o problema, pastor? É que quando as pessoas elas servem a Deus com a mentalidade de servos e não de filhos, vai chegar uma hora que ela vai sair. Porque é pesado demais. Porque é pesado demais você fazer algo para tentar se tornar. É pesado demais você fazer algo para tentar ser, quando às vezes você acha que não é. E aí quando eu vivo dessa maneira, eu estou relacionando com Deus com base na lei. Aonde Deus tinha servos. E não estou relacionando como filho. E aí qual que é o problema? Presta atenção. O problema é que quando eu me relaciono com Deus como servo, eu não vou ter segurança. Eu nunca vou acordar em paz de manhã. Por quê? Porque sempre o diabo vai me mostrar que eu não fiz o suficiente para ser abençoado. Sempre o diabo vai me condenar que eu não orei o suficiente, que eu não fiz por merecer. E aí os servos, eles são inseguros. Eles vivem amedrontados. Porque na verdade eles nunca sabem se estão genuinamente agradando o seu Senhor. E aí Jesus vem e fala, porque eles vivem amedrontados, porque eles vivem com medo. A Bíblia diz o seguinte: aquele que é servo, ele não vai permanecer. Ele não vai permanecer. Por quê? Porque ele vivia uma vida amedrontado. Ele vivia uma vida cheia de inseguranças. Ele vivia uma vida cheia de medos. Então nós precisamos entender que quando eu vivo com base na lei, eu sou apenas servo. Mas presta atenção, Cristo veio para trazer uma nova dispensação sobre nós. Uma dispensação onde eu não sou servo, mas eu sou filho. E aí eu vou viver com essa mentalidade. Uma mentalidade que eu posso ser disciplinado? Sim. Que Deus pode me dar uns tapinhas nas mãos? Sim, claro. Mas jamais, presta atenção nisso. Se você foi feito filho, jamais você vai ser descartado. Se você foi feito filho, jamais você vai ser abandonado. Se você foi feito filho, jamais o Senhor vai te desamparar. Pastor, mas eu posso errar? Sim, essa é uma certeza que você pode ter. Você vai errar, você vai falhar. Mas você tem um pai que é amoroso. Você tem um pai que te escolheu antes que você pudesse fazer qualquer outra coisa. A Bíblia é interessante, a Bíblia diz que o Senhor nos escolheu quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando você não tinha nada para oferecer para Deus, Deus escolheu você. Deus escolheu você. Agora, depois que Ele te escolheu, você acha que Ele vai devolver a mercadoria? Presta atenção aqui. A Bíblia fala que Deus conhece todas as coisas, sim ou não? Deus, quando te escolheu, Ele sabia que você ia pecar, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas calma aí, se Ele sabia, por que Ele te escolheu? Será que é surpresa para Deus agora? Será que agora Deus ficou surpreso? Não, olha lá o que Ele fez, não acredito. Não, desse jeito não dá. Não, Deus já sabe do seu pecado daqui a 20 anos. E mesmo assim, Ele escolheu que valeria a pena morrer na cruz por você, para que você fosse perdoado. Mas quando eu vivo com essa mentalidade de servo, eu não tenho segurança. Por quê? Porque eu estou relacionando com Deus com base na lei. Agora, você precisa entender algo. Que quando você relaciona com Deus na base de filho, você não é apenas filho, mas você é herdeiro. Você é herdeiro de Deus. Herdeiro do Senhor. Herdeiro de Deus. Volta lá para Romanos capítulo 8, versículo 15. E nós precisamos ter revelação disso.
O problema é que você foi ensinado, presta atenção nisso, com todo amor e carinho eu digo isso para você. Nós fomos ensinados nas igrejas a nos relacionar com Deus na base de servo. Nós aprendemos a viver uma vida cristã como servos. Agora, sabe qual que é o problema? É que o servo nunca recebe o suficiente. É que o servo nunca recebe tudo. Pode ser o melhor servo, mas ele nunca vai ser tratado como filho. Você sabe disso. Se você é funcionário e você tem um patrão, você pode ser o melhor patrão, mas o filho do seu patrão vai receber muito mais do que você. E presta atenção no que eu vou te dizer. E muitas vezes não vai trabalhar o tanto que você trabalha. É porque você é um bom funcionário? Não, porque tem uma diferença. Ele é filho, você é o empregado. Quando eu me relaciono com Deus na base de servo, como empregado, eu nunca vou ter mais do que o suficiente. Eu só vou ter a conta, porque eu não entendi ainda que eu sou filho. E olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 17. Se nós somos filhos, nós somos o quê? Herdeiro. Fala assim, eu sou herdeiro. Então presta atenção em algo. Paulo está falando, quando você entende que você é filho, e você se relaciona com Deus na base de filho, qual que vai ser o resultado? Você vai ter uma herança. Você vai ter uma herança para desfrutar. Você vai desfrutar da bênção que não foi você que conquistou. Você vai desfrutar de algo que não foi você que trabalhou. Você vai desfrutar de uma bênção que não foi você que pagou o preço, mas outro pagou o preço em seu lugar. Mas você entra na conta apenas porque você foi feito filho. E sabe que é isso que escandaliza muitos irmãos? Porque quando você entende a graça, e você entende que você é filho, tem outros irmãos que fazem muito mais do que você. Então, às vezes as pessoas nos criticam muito. E as pessoas podem até perguntar assim, pastor, então se eu estou na graça, eu nem preciso levantar para trabalhar. Eu posso ficar dormindo em casa que eu vou ser abençoado? Não, esse aí não entendeu a graça. Mas quando você entende a graça, você vai levantar, você vai trabalhar, e o salário que você recebe vai render muito mais do que aquele que não entendeu. Aquele que não entendeu a graça, que acha que é apenas um escravo de Deus ou um funcionário de Deus, ele vai levantar, ele vai trabalhar, mas o salário dele vai ser a mesma coisa de entrar num saco furado. Por quê? Porque ele está tentando pagar para ter. Mas quando você entende que você está debaixo da graça, você vai fazer? Sim, vou. Você vai fazer, às vezes você vai fazer menos que outros. Eu acho tão interessante porque converso com alguns irmãos e isso acontece literalmente. A pessoa é vendedora, ela visita muito menos que outros vendedores, mas ela recebe muito mais. Eu lembro, quando eu vim para Araguari, eu fui trabalhar numa distribuição de uma editora. Eu era distribuidor e a gente viajava Minas, visitando as escolas. E eu tinha entrado nessa semana para trabalhar, mas tinha algo que eu já entendia, o que era a graça de Deus. E eu fui falando, Deus, o Senhor tem que me abençoar, porque a gente só recebe aquilo que a gente vende. E aí você está entrando agora, eu viajava com mais 2 pessoas, para a gente dividir as despesas. E aí como eu era novato, ninguém queria ficar comigo. Por quê? Porque aquele que ficasse comigo ia ter que repartir as vendas. E eu não sabia vender direito, estava entrando agora. E eu lembro que foi feita uma viagem que só foi eu e mais um, o outro não pôde ir. E ele falou para mim, não, vamos fazer o seguinte, como você está aprendendo, o que você vender você ganha, e o que eu vender eu ganho. Eu falei, tá bom, é justo. E aí, visitou a semana inteira as escolas, ele vendeu pouca coisa, nós vendemos pouca coisa. Estava indo embora, eu falei, Deus, eu preciso de dinheiro. O Senhor precisa abrir as portas para mim. Ele falou, não, vamos sair 1 hora, só vamos visitar mais uma escola. E eu entrei na escola, ele escolheu a melhor escola, eu fiquei com a menor. Fiquei 15 minutos.
eu fiz uma venda que na semana inteira ele não vendeu. E ele ficou muito chateado, nervoso. E eu fui pensando comigo, falei, o que é isso? Eu não sei vender, estou aprendendo. Nunca vendi essa coisa aqui, mas o que é? É graça, é favor. Eu entendi que eu era filho, eu falei, pai, estou precisando pagar a conta lá em casa. Estou precisando fazer as coisas, o senhor precisa me abençoar. O que Deus fez? Conversei 15 minutos com a diretora da escola, ela comprou o material de uma semana inteirinha. E o outro ficou nervoso ainda porque eu vendi. Eu falei, isso é graça, ele está achando que ele é escravo ainda. Quando você entende que você é filho, você vai trabalhar, mas já tem alguém na frente abrindo portas para você. Você vai até abrir empresas, mas já tem alguém na frente que está abrindo portas para você prosperar. Por quê? Porque o que trabalha com a mentalidade servo, ele só vai ter o suficiente daquilo que ele fez. Por isso que quando você vai ler o Velho Testamento, e aí você vai lá para Deuteronômio capítulo 22, se eu não me engano, a Bíblia fala o quê? Se você atentamente ouvir aquilo que Deus está falando e obedecer os seus mandamentos, todas essas bênçãos te seguirão. Mas qual que é o problema? É que viver na lei, ser abençoado é muito caro. Viver na lei, ser abençoado custa caro. Você tem que fazer muita coisa e nós não damos conta de fazer muita coisa. Irmãos, cá entre nós não obedecemos muito, essa é a verdade. Nós não somos esses crentes obedientes, e ninguém é. Tem uns que fingem ser, mas nós não somos ainda, porque nós estamos em transformação. Vai chegar o dia que a Bíblia fala que você vai ser tal qual Ele é, mas ainda nós estamos no processo. E aí quando eu vivo com base na lei, a bênção de Deus custa muito caro. Por quê? Porque ainda eu estou servindo, eu estou pagando para receber, eu estou fazendo para ter. Mas Jesus fala, vem para cá, porque do lado de cá, você foi feito filho, e lá na cruz eu bradei, está consumado, está tudo pronto para você. Você está precisando de cura? Seu pai já tem. Você está precisando de provisão? Seu pai já tem. Você está precisando de um casamento abençoado? Já é herança sua, já é direito seu. Pastor, então o que eu preciso fazer? Entenda nessa noite, você não precisa pagar para ter. Teve alguém que pagou no seu lugar. Você não precisa comprar a bênção de Deus, porque teve alguém que comprou com o seu próprio sangue, para que hoje você seja abençoado. Pastor, mas quem que desfruta disso? É aquele que entende que lá na cruz, Cristo levou você e eu a nos tornarmos filhos de Deus. Quando nós cremos em Cristo, nós nos tornamos filhos. E aí quando eu me torno filho, a Bíblia fala que eu me torno filho e eu tenho direito a uma herança. Mas presta atenção, a herança é para filho, não é para servo. A herança não é para os servos, é somente para os filhos. Está entendendo porque tem muito crente que não desfruta da herança de Deus? Porque na cabeça dele ele é apenas um servo. Ele não entendeu que ele é filho. E ele vive uma vida cristã com a mentalidade de servo. Mas quando eu entendo que eu sou filho de Deus, que eu fui gerado de Deus, que eu tenho a natureza de Deus, eu sou filho, eu me torno filho. Tá certo, tem muitas coisas que Deus vai esperar você crescer para te dar. Tem muitas coisas que você não vai receber agora, por quê? Porque você não tem maturidade. Mas isso não muda a questão de você, que você é filho. E à medida que você cresce, à medida que você avança, Deus vai liberando mais para você. À medida que você avança e cresce em maturidade, fé, você vai se tornando, você vai recebendo, tomando mais posse dessa herança. Mas para que isso aconteça, você precisa entender: eu sou feito filho, eu me tornei filho de Deus. O problema é que muitos ainda vivem com a mentalidade de servos. Interessante, se você pega a parábola do filho pródigo é um exemplo disso. Camarada chega para o pai dele e fala: seguinte, me dá a parte da sua herança, já que o senhor não morre logo, me dá a parte da sua herança que eu quero viver a minha vida. A Bíblia fala que o pai foi e deu, e o menino então saiu, foi viver uma vida dissoluta, foi viver uma vida que ele queria, e ele gastou tudo e chegou no fundo do poço. Foi tratar de porcos. Para o judeu, mexer com porco é a pior coisa que existe. Mas foi lá, ele estava lá cuidando de porcos.
E aí, cuidando de porcos, no fundo do poço, a Bíblia fala que ele lembrou de algo, que ele entendeu algo. Ele falou: calma aí, eu tenho meu pai, e meu pai tem muitos trabalhadores. Vamos ler esse texto, abre a Bíblia aí para mim, Lucas capítulo 15, acho que é bom ler isso com você. Lucas capítulo 15, se eu não me engano, a partir do verso 17. Olha o que a Bíblia diz. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Passa. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Para aí um pouquinho. A mentalidade desse cara que errou aqui é a mentalidade de muitos. Calma aí, eu errei, como é que eu vou ser filho de Deus? Como é que Deus vai me abençoar agora? Eu vivi uma vida no pecado, no erro, e agora eu estou aqui, será que Deus vai me abençoar? Ele queria ser apenas o quê? Um servo. Presta atenção, nunca tenha o desejo de ser um servo quando Deus te fez filho. Nunca queira se tornar um servo, porque essa não é a sua posição é de filho. O filho pródigo aqui, ele queria ser um trabalhador, porque ele achou que ele não era mais digno de ser filho. Ele não estava mais na condição de ser filho. Ele falou: não, eu vou chegar para o meu pai, vou falar que eu pequei, e falar: ó pai, eu não sou digno de ser seu filho. Faz o seguinte, me arruma um trabalho, porque os seus trabalhadores têm pão com fartura, ou seja, tem o suficiente para se alimentar. Essa é a vida de muitos que estão dentro da igreja. Eles têm apenas o suficiente, mas não têm a herança. Por quê? Porque estão vivendo com uma mentalidade de filho. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Olha a mentalidade, passa. E levantando foi para o seu pai. Ele levantou e foi. E aí a Bíblia diz: pai, foi para o seu pai. Vinha ele de longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra ti, e diante de ti já não sou digno de ser chamado seu filho. Interessante, eu fico imaginando, eu não sei se você é assim, eu gosto de ler e imaginar. Esse cara aqui, ele foi pensando o que ele ia falar. Ele falou: não, ele treinou, ele falou: vou treinar, fala aqui, para a hora que eu chegar está afiado. Então eu vou falar: pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra o céu, contra a terra, eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas faz o seguinte, me dá um serviço, porque os seus trabalhadores têm pão. Ensaiou. E aí ele chegou diante do pai dele e começou: pai, pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, diz, o pai nem deixou ele completar. O pai falou: calma aí, espera aí, para com essa conversa. Para com essa conversa. Traz depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo e sandália nos pés. O que o filho chegou? O filho chegou falando: olha, eu não sou digno. Ele falou: calma aí, para de conversa. Você tem uma posição. Traz a melhor roupa, põe nele. Traz o anel, a aliança que mostra que ele é meu filho, que ele faz parte da família, põe no dedo dele. Calça ele com os sapatos da salvação, porque ele é meu filho. Faz o seguinte: pega um novilho cevado e vamos fazer uma festa, porque o meu filho que estava longe voltou. Você já parou para pensar como é que esse menino ficou na festa? Tem uns meninos que tem o oi grande, já viu? Ele falou: calma aí, que festa? Não, eu já quero para ficar, então vamos ficar. Ele merecia alguma festa? Ele merecia receber tudo. Presta atenção, ele já tinha recebido uma parte. A parte dele ele gastou na farra, na bagunça. Mas tinha uma coisa que ele era filho. Presta atenção no que eu vou te dizer. Talvez você tenha aprontado muito por aí. Talvez você tenha feito algumas coisas erradas. Mas sabe uma coisa que não muda? Você foi feito filho de Deus. Você tem uma posição.
essa posição ela não pode ser questionada. Eu sei que muitos pregam o contrário, que se você pecou, você está fora, você vai para o inferno. Mas ainda estão lá na velha aliança, sendo apenas um servo que pode ser mandado embora a qualquer hora. Mas você não, você entregou a sua vida para Cristo e se tornou filho. E a verdade é que você errou, você falhou, nós erramos, nós falhamos. Mas isso não muda o fato, você é filho. E uma vez que você se tornou filho, não tem como mais deixar de ser filho. Uma vez que você recebeu a natureza de Deus, já era. Então nós precisamos entender, porque isso é o que vai levar você a desfrutar daquilo que Deus tem para você, daquilo que o Senhor tem para a sua vida, porque você foi chamado para ser filho. Agora, presta atenção, você foi chamado para reinar em vida, mas quem que vai reinar? Deixa eu te dizer algo aqui, servos não reinam. Servos não reinam sobre o pecado, servos não reinam sobre a enfermidade, servos não reinam sobre as circunstâncias. Só filhos podem herdar o trono. Sabe por que hoje você pode reinar sobre as circunstâncias que vêm para atrapalhar você, sobre a enfermidade que vem para abater você, sobre a situação que vem para destruir a sua vida? Sabe por que você pode reinar hoje? Porque você tem direito ao trono. Você é da linhagem real. Você foi feito filho de Deus. E porque você foi feito filho, você foi feito co-herdeiro, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Mas o interessante é que esse garoto, ele tinha um irmão. E esse irmão nunca saiu de casa. Esse irmão nunca fez nada, nunca. Ficou em casa. Mas interessante, começou o barulho da festa. O irmão ouviu o barulho, perguntou lá para o servo, falou: o que está acontecendo aí, que barulheira é essa? O servo falou: você não está sabendo não? Rapaz, seu pai está dando uma festa de arromba. Seu pai mandou matar o melhor boi que tinha para fazer uma festa para o seu irmão, porque ele chegou. Como é que esse irmão ficou? O semblante dele caiu. Semblante dele caiu. Sabe por que tem muitos irmãos que não conseguem se alegrar com a sua bênção? Quando você conta uma bênção para ele, ao invés dele sorrir, ele se entristece. Porque na cabeça dele, é ele que merecia e não você. Isso só mostra que ainda ele está vivendo com base na graça, na lei. Ele não entendeu que a bênção de Deus não é para quem merece. A bênção de Deus é para quem foi feito filho. O servo, muitas vezes, ele não vai ser abençoado. Mas se você é filho, você vai cair na lama às vezes. Você vai errar. Mas quando você chegar na sua casa, você vai receber um novilho cevado, um churrasco. Não estou falando que Deus não vai te disciplinar. Vai, às vezes vai. Às vezes Deus vai te dar umas palmadas. Às vezes Deus vai te exortar. Sim, com certeza. Mas por que Ele nos exorta? Porque nós somos filhos. Nessa noite você precisa entender algo. Aquele irmão do filho pródigo que ficou em casa, ele vivia tentando merecer o amor do pai. Interessante que ele foi se queixar com o pai. Ele falou: não, eu fico imaginando. Ele pensou: não, isso aí não pode ficar assim não. Não pode ficar, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou lá conversar com meu pai. E ele foi. E aí se você avança o verso, vai lá, abre aí o David, versículo 28, 27, por aí. 28. E se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo. Verso 29. Mas ele respondeu ao seu pai. Presta atenção na resposta do filho. Há tantos anos que te... Era um filho com a mentalidade de servo. Olha o problema, porque às vezes você não desfruta do melhor de Deus. Era filho, estava em casa. Nunca saiu de casa. Fazia tudo certinho. Fazia tudo. Chegou diante do pai e falou: há tantos anos que eu te sirvo, sou servo do Senhor, sem jamais transgredir uma ordem tua. É o crente correto. É o crente que chega no culto, ajoelha na cadeira, ora, fica de pé, dá o dízimo, só sai depois que o pastor libera a bênção, todo domingo, não falta nada, vive uma vida correta. Mas o que acontece?
não tem festa para ele. Calma aí, Deus não é injusto não, pastor? Deus não é injusto não? Não é esse filho aqui que merecia uma festa? Não é esse filho aqui que merecia receber tudo? O outro gastou, pois é, mas o outro aceitou chegar em casa não como servo, mas como filho. Sabe qual que é o verdadeiro arrependimento? As pessoas às vezes falam muito sobre o filho pródigo, mas sabe qual que foi o arrependimento do filho pródigo? Foi aceitar receber a festa do pai. Ele aceitou, não merecia, talvez até ficou um pouco constrangido, mas ele aceitou. Porque ele aceitou, ele desfrutou do que o pai tinha tudo de novo. O verdadeiro arrependimento é você aceitar quem você é. Aceitar que você é filho. Você não é um filho perfeito ainda. Você é um filho que tem falha, assim como eu, assim como cada um de nós. Mas Deus te colocou nessa posição de filho. Mas o irmão dele não, o irmão dele falou: pai, há tantos anos te sirvo sem transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para se alegrar com os meus amigos. Presta atenção. Nunca recebeu nada do pai. Por quê? Porque ele não entendeu que era dele. Ele não entendeu que o cabrito era dele. Ele não entendeu que era tudo dele. E aí o pai responde o quê? Passa o verso. Então ele respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que eu tenho é teu. Você quer um cabrito? Pega esse cabrito, mata e vai se alegrar com seus amigos. Você quer um boi para fazer um churrasco? Mata. Por quê? Tudo que é meu é seu. Entenda algo nessa noite. Tudo que é de Deus é seu. Pastor, o que eu preciso fazer? Eu tenho que pagar o preço? Eu sei que você escuta muito, né? Você quer ser abençoado? Paga o preço. Paga o preço. E aí você vem pagando o preço, mas a bênção nunca chega. Por quê? Porque alguém já pagou o preço no seu lugar. E hoje, para você ser abençoado, sabe qual que é a condição? Entenda, você foi feito filho. E só filhos desfrutam da herança do pai. Só filhos podem desfrutar da herança do pai. Só filhos, servos não desfrutam. Servos, eles não vão desfrutar da herança. E nós precisamos entender, irmãos, que você não pode mais viver uma vida como um servo. É claro, eu volto a enfatizar, você vai servir a Deus, mas antes de servir, entenda, você é filho. Antes de servir, entenda a posição que você tem diante de Deus. Por quê? E sabe, interessante, porque o alvo do diabo é impedir você de entender quem você é. E ser filho é sua identidade. Você precisa entender algo. Essa é a sua identidade. Você é filho de Deus. Você foi feito filho de Deus. É a sua identidade. Ah, pastor, mas eu não me comporto bem. O dia que seu filho não se comporta bem, ele deixa de ser seu filho? O dia que seu filho dá birra, perde todo mundo, ele deixa de ser seu filho? O dia que chega bilhete da escola falando que o seu filho brigou. Esses dias meu filho brigou na escola. Filho de pastor brigando na escola. Você deixa de ser seu filho? Ele deixa de ser meu filho? Não. Mas sabe qual que é o problema? Tem muitas pessoas se colocando melhor do que Deus. Você acha que você é melhor pai do que Deus, porque você não exclui seu filho, mas Deus vai te excluir. Se você errar, você está escrito. Você está frito, assado e cozido. Não, você foi feito filho. E uma vez filho, jamais Deus vai te desamparar. Ainda que uma mãe que amamente possa abandonar o seu filho, o que Deus fala? Jamais te deixarei, nunca te desampararei. Esquece. Você pode dormir em paz, sabendo que você é filho e o seu lugar é a eternidade com seu pai. Mas o problema é que tem muitos crentes que nem paz para a salvação eles têm ainda. Eles acham que ele acorda no céu, mas entrou no trânsito, furou um sinal vermelho e está indo para o inferno. Isso é um inferno de vida, irmãos. Você achar que qualquer erro que você tem
vai te levar para o inferno. Para que Cristo morreu então? Não foi para perdoar os nossos pecados, não foi para pagar a dívida que era contra nós, não foi para livrar-nos da ira vindoura de Deus. Então pronto, por isso hoje você pode ter paz. E quando você colocar a cabeça no travesseiro, saiba de algo: se você entregou a sua vida para Jesus, o seu destino já está selado. O seu destino é a eternidade com Deus. Pastor, por quê? Porque eu não falto nenhum culto. Na pandemia eu não deixei o medo me paralisar. Não, porque você foi feito filho, e só os filhos vão morar com o Pai no céu. Presta atenção, só filho o Pai leva para casa. Quem que você leva para sua casa? Qualquer um? Não, você leva seu filho. Só filho. Por que você vai passar a eternidade com Deus? Porque você é feito filho de Deus. Mas o diabo, ele quer impedir você de compreender, de entender quem você é. Porque você recebeu a natureza de Deus no seu espírito. E a Bíblia fala que o nosso espírito está pronto. Então, no seu espírito, você sabe que você é filho. Porque a Bíblia fala também lá em Romanos que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Por que o Espírito Santo está testificando com você todos os dias? Porque o diabo quer mostrar para você: não, calma aí, você não é filho ainda não. Filho faz isso, filho faz aquilo, faz. Deixa eu te dizer algo. O problema é que muitos de nós somos filhos imaturos. E sabe de algo? Criança pequena coloca até cocô na boca. Criança pequena pega barata, acha que é balinha. Criança pequena faz tudo que você até duvida. Você já viu um vídeo? Eu quase morri de rir desse vídeo. Os dois irmãozinhos na sala jogando videogame. A menininha de 2 anos chegava com uma xícarazinha, dava para um, bebia. Ela voltava para o outro bebia. Aí filmou, ela ia lá no vaso, pegava a água do vaso, levava para o irmãozinho beber. E os irmãozinhos achando o máximo: olha, está me dando água, mamãe. Quando nós somos imaturos, nós erramos. Mas presta atenção nisso: à medida que você cresce, os erros vão ficando para trás. Quando você é imaturo, precisa de pessoas ficar falando para você: está errado, não faz isso não, não coloca a mão aí não, não faz isso não, isso não combina com você, isso não é para você. Mas por que ainda nós estamos fazendo? Porque somos crianças. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Criança cresce. Então às vezes tem pecados na sua vida que você está lutando, que você está tentando vencer, que você está tentando lutar contra ele. Fique em paz, não fique em paz com o pecado, mas saiba de algo: o Espírito Santo está levando você a crescer. O Espírito Santo está levando você a avançar. E cada dia que você crescer, essas coisas vão ficando para trás. Talvez hoje tem muito carrapicho na sua vida. Talvez hoje tem muita imundícia na sua vida. Mas eu não te condeno não. E nem estou aqui para apontar a sua falha. Eu estou aqui, sabe para que é? Para alimentar você com a comida certa. Porque é a comida que faz a criança crescer. Quando você crescer, essas coisas vão ser deixadas para trás. E você vai se tornar alguém maduro. Aonde você vai olhar para trás e você vai perceber tantas coisas que ficaram lá para trás. Mas isso não muda o fato de que você foi feito filho de Deus. Isso não muda o fato de que você foi feito filho do Senhor. Filho do Senhor. Sabe, irmãos, por que eu estou falando isso para você? Porque servir a Deus é algo prazeroso. Servir a Deus tem que ser algo empolgante. Deus não quer um bando de empregado chateado com o patrão. Porque é isso que a religião pinta. Que servir a Deus é difícil demais. E ainda o seu patrão é injusto, porque você faz e Deus não te abençoa. Essa é a visão que muitas pessoas têm de Deus. Essa é a visão que muitos pregam de Deus. Mas eu louvo a Deus porque eu sirvo o Senhor com alegria todos os dias. E eu tenho
visto pessoas servir junto comigo, alegres todos os dias. Não é que nós somos perfeitos não, mas nós estamos entendendo algo. Eu fui feito filho. E sabe de algo? Filhos têm privilégios. Filhos têm privilégios que outros não têm. Filhos recebem coisas que o filho do vizinho não recebe. Então, presta atenção. Deus quer que você viva uma vida alegre, uma vida cristã sem peso, uma vida cristã que você entende que nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque você se tornou filho do Pai. Deus não quer que você viva uma vida preocupada. Meu Deus do céu, eu estou no céu ou estou no inferno? Se eu errar agora, o que vai acontecer? Lembra, o preço já foi pago. Sua salvação já foi conquistada lá na cruz. E o dia que você creu em Cristo, você se tornou filho. E uma vez filho, para sempre filho. Uma vez que você se tornou filho, não tem como mais você deixar de ser filho. Por quê, pastor? Porque você recebeu a natureza do seu pai. Quantos estão me entendendo? Para encerrar, eu queria que você ficasse de pé. Às vezes, muitas pessoas podem questionar algo. Pastor, tá bom, o senhor está falando aí de graça, de filho, mas aonde fica o sacrifício? Porque o senhor está falando que servir a Deus é algo leve, é algo suave, é algo que não tem peso. Verdade. Então na graça, pastor, não tem sacrifício. Presta atenção no que eu vou te dizer. Na graça só existe sacrifício. Só existe sacrifício. Na lei não há sacrifício. Na lei há pessoas querendo comprar a bênção de Deus. Mas na graça, Deus só aceita sacrifício de filho. Por isso que a Bíblia fala que Deus, que Cristo, se fez servo. Abriu mão de tudo para se tornar servo. Por quê? Imagina, você tem uma creche. E aí, você resolve fazer o seguinte: eu vou arrecadar brinquedos lá para a minha creche. E aí você chega para o seu filho, você vê um carrinho lá do seu filho, você fala: meu filho, você podia doar esse carrinho para a creche. O filho fala: não, papai, é meu, eu só tenho esse aqui, eu não tenho outro carrinho igual a esse. E você: não, tá bom. E aí o dia que você vai arrecadar os brinquedos, você vai lá na sua casa, pega um monte de brinquedos dos outros irmãos, e aí aquele filho chega para você, fala: papai, eu gosto muito desse brinquedo, mas o senhor me pediu, está aqui, eu estou dando esse brinquedo para o senhor. Como é que você acha que fica o coração desse pai? Para aquele filho está sendo um sacrifício. Ele está dando algo que tem valor para o seu pai. Mas naquela hora, o pai fala: sabe o que é? O que eu posso negar para esse menino? O que eu vou negar para esse menino agora? O que ele pedir eu vou dar, porque ele está sacrificando algo para mim. Mas quem que faz isso? O servo não faz. O servo quando faz e reclama. O servo quando faz, sempre reclama. Que servir a Deus é difícil demais, que a igreja cobra demais, que fazer isso é difícil, é peso. Mas o filho não. O filho, ele vai entregar o sacrifício. E por causa disso, Deus vai sorrir para ele e vai falar: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Por isso, presta atenção, só existe sacrifício genuíno quando você entende o que é graça de Deus e que você foi feito filho. Por que eu estou pregando isso? Porque você precisa entender algo. Você foi colocado numa posição de ser feito filho. Não despreze essa posição. Não despreze essa posição como o filho pródigo queria. Era filho, mas quis agora servir o seu pai como servo. E o pai falou: não, meu filho, você não é servo, você é filho. E é nessa posição que você vai permanecer. Enquanto o filho que ficou em casa
Ele era filho, nunca saiu de casa, nunca viveu uma vida absoluta, mas vivia como um servo. Deus quer que você viva o melhor de Deus. Deus quer liberar herança sobre a sua vida. Deus quer responder cada oração sua. Mas lembra de algo: só o filho tem abundância, o servo sempre vai ter o suficiente. Por isso eu queria que você fechasse os seus olhos nessa hora. Não sei qual que é a mentalidade que você serve a Deus. Não sei se você serve a Deus com mentalidade de filho. Não sei se você serve a Deus com uma mentalidade de servo. Mas que nessa noite você possa entender que você foi feito filho. Fala para o Senhor nessa noite, que você possa viver cada dia como filho amado do Senhor. Oh Jesus, você foi feito filho, meu irmão. Oh Deus, quem Deus liberta, livre e será. você é filho. Isso é o que Ele diz para você, e basta, é o suficiente. Sua graça me resgatou e purificou. Declare essa canção nessa noite em fé. Quando eu era um pecado, morreu por mim. Se morreu por mim, quem Deus liberta, livre e será. Sou filho de Deus, se eu sou. É isso que a palavra diz. Tua casa, Pai, ao lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, Declare isso. perdoado. Você é escolhido, você foi Eu perdoado. sou quem dizes Você que é eu o sou. que Deus diz que você Tu é. és pobre até o fim. Eu sou quem Mais dizes uma que eu vez, sou. declare isso. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és pobre até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, Você vai fazer algo agora. Se você está com a sua família, com alguém próximo a você, com seu esposo, com a sua mãe, com a sua irmã, você vai pegar na mão dessa pessoa agora. Só os irmãos da mesma família, ou se você veio com essa pessoa, e você vai declarar sobre a vida dele nessa noite. Você vai declarar sobre a vida dela, que a cada dia vocês vão viver com essa mentalidade de filhos. Rejeita agora toda a mentalidade de servo. Declara que você foi feito filho, e filho que se tornou um herdeiro. Enquanto os irmãos pedem essa canção, declara agora em nome de Jesus que toda a mentalidade de servo caia por terra agora em nome de Jesus. Que os seus olhos se abram para entender quem você é. Pai, ao lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu Abra os nossos olhos nessa noite. escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és pobre até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és pobre até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. E Deus Aleluia. Talvez você chegou aqui nessa noite e você pode até falar: pastor, mas ainda eu não recebi o Senhor Jesus. Eu não entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. Mas é por isso que o Espírito Santo te trouxe aqui.
Porque hoje mesmo você pode ser feito filho de Deus. Hoje mesmo você pode entregar a sua vida para o Senhor e ter o seu nome escrito no livro da vida e desfrutar da herança que Deus projetou para você. Por isso, nessa hora, eu queria que todos nós, porque a nossa intenção não é constranger você, mas se você nunca fez essa oração de entrega, entregando a sua vida para o Senhor, convidando Jesus para ser o seu Senhor e Salvador, eu queria que todos nós, juntos com você, nós vamos reafirmar essa oração. Então eu queria que nessa hora todos erguessem a sua mão direita. E você que nunca fez essa oração, se você aceita entregar a sua vida para o Senhor Jesus, que você possa repetir essa oração conosco. Todos nessa noite, diga assim: nessa noite eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu reconheço que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. E eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida, que o Senhor possa habitar em mim todos os dias, em nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, lembra de algo: Deus não brinca. Essa talvez pode ser a oração mais importante da sua vida, se foi feita com sinceridade no seu coração. E se você realmente entregou a sua vida para o Senhor, saiba de algo: a sua eternidade está destinada aos céus. A sua eternidade está destinada a viver com Deus. Que você e eu, cada um de nós, você possa compreender: você não foi chamado para ser apenas servos, mas Deus só aceita os serviços dos filhos. Só os filhos honram a Deus. Que você possa ter uma semana abençoada, cheia da presença, da glória do Senhor. Que você possa desfrutar da porção da herança que o Senhor preparou para você nessa semana. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Estamos encerrados.